E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa quarta videoaula. E o título dela é, abre parênteses, o conceito de, fecha parênteses, sociedade civil. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma explicação básica sobre o tema, que vai ser complementado pelo nosso texto que já está online, bem como pelo podcast Sociologia, que é o nosso podcast de sociologia. Para compreender o conceito de sociedade civil, precisamos entender que a sociedade civil é representada pelo conjunto de instituições sociais de caráter não governamental que existem disponíveis para organizar a sociedade. São essas instituições sociais ou grupos que nos permitem atuar de modo político sem estarmos conectados com a política tradicional. É por meio dessas instituições ou grupos que podemos fazer com que a política tradicional possa, com o tempo, absorver as nossas demandas enquanto sociedade. Mas a absorção dessas demandas pela política tradicional só vai ocorrer à medida que participamos efetivamente da sociedade civil. Nicolau Maquiavel foi um dos primeiros autores a separar a ideia de sociedade da ideia de Estado, entre parênteses, governo. Porém, o termo sociedade civil só surgiu a partir dos trabalhos de Adam Ferguson. Para Ferguson, sociedade civil está no polo oposto da ideia do individualismo. Ou seja, quando falamos de sociedade civil, estamos descartando a ideia de individualismo. E a partir daí, só podemos operar coletivamente. É importante destacar ainda que foi Immanuel Kant que entendeu que a sociedade civil só pode surgir a partir da ideia de direito. Afinal, para o autor, a sociedade civil tem por base a ideia do direito que vale dentro de uma sociedade. E por isso ele demonstra uma relação entre sociedade e Estado, entre parênteses, governo. Quando analisamos a percepção dos autores contratualistas sobre a ideia de contrato social, é a partir dele que vai surgir dois tipos diferentes de sociedade: a sociedade civil, de um lado, e a sociedade política, de outro. A sociedade política é representada por todas as instituições ou órgãos que compõem o governo. Por outro lado, a sociedade civil vai ser formada por todas as outras instituições que não são nem órgãos nem instituições do governo. Portanto, para um contratualista, a sociedade civil vai englobar tudo que é importante para a vida social e, portanto, para o Estado social. Embora separadas entre si, sociedade política e sociedade civil fazem parte do conceito geral de sociedade, e é da interação delas que a sociedade pode se manter unida e em ordem. De um lado, temos o Estado, entre parênteses governo, e a sociedade política, representando uma rotina artificial, que é criada apenas a partir do acordo ou contrato social. De outro, temos a sociedade civil, que envolve a dinâmica das relações entre as pessoas. Portanto, ela não seria artificial. Seria uma construção natural do desenvolvimento das relações sociais entre as pessoas. Apesar de toda essa discussão contratualista, foi apenas com Georg Hegel que a sociedade civil passou a ser considerada aquela que não envolve o Estado, entre parênteses, governo. Além disso, a sociedade civil vai representar todo aquele conjunto de instituições que vão garantir para as pessoas o pleno exercício dos direitos que são estabelecidos em lei. Afinal, dentro dessa concepção, o Estado, entre parênteses o governo, só vai focalizar a questão da segurança, conforme o conceito weberiano de Estado, entre parênteses o governo, já estudado anteriormente. Esse conceito vai envolver o exercício por parte do Estado, entre parênteses governo, com o monopólio do direito ao uso da força dentro da lei para garantir a ordem e a segurança da sociedade. Portanto, embora caiba ao Estado, entre parênteses governo, definir quais são os direitos, é apenas a sociedade civil que vai fazer com que esses direitos sejam efetivamente respeitados e que os direitos dessa sociedade cheguem até a percepção da política e do Estado, entre parênteses governo. Essas instituições sociais que fazem parte da sociedade civil, segundo a legislação brasileira, são definidas como sendo as associações, as fundações, as cooperativas de trabalho e os sindicatos. Do mesmo modo, também são instituições da sociedade civil os clubes cívicos, as associações profissionais e os órgãos de defesa do consumidor,
não vinculados à estrutura do Estado, entre parênteses, governo. Principalmente na década de 90, quando o direito do consumidor foi criado, criaram-se as primeiras associações de consumidores, antes mesmo de existirem a ideia dos PROCONs, que são os órgãos governamentais que cuidam da defesa dos direitos do consumidor. Em termos mais leigos, as organizações da sociedade civil são reconhecidas como as organizações não governamentais, ou ONGs. As organizações da sociedade civil são importantes porque é a partir delas que se criam programas ou políticas novos que podem, com o tempo, ser absorvidos pelo Estado, entre parênteses governo, como direitos básicos a serem garantidos para todas as pessoas. É a participação nessas organizações que faz com que as pessoas sejam capacitadas a entender e também a raciocinar sobre como o direito efetivamente funciona. E é com base nessa experiência que algumas pessoas se lançam como candidatos a cargos eletivos. Não que isso seja, é claro, a regra. E essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Só para lembrar, as informações contidas nessa videoaula são complementadas pelo nosso podcast Sociologia, bem como pelo texto que já se encontra no sistema. E se você tiver alguma dúvida sobre o texto, sobre a videoaula ou sobre o conteúdo do podcast, pode perguntar. Prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima videoaula. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até semana que vem, pessoal.